Na prática, isso é um pulo. Então há de se tomar cuidado, efetivamente, na diferença entre oposição e embargos de terceiro. Eu vou explicar para vocês de uma forma que vocês vão conseguir visualizar rapidamente, mas eu não vou conseguir exaurir todas as diferenças. É importante que vocês entendam que entre oposição e embargo de terceiro, o que muda do ingresso do terceiro no processo é o título jurídico pelo qual ele se apresenta para discutir o bem. Deixa eu ver se fica mais fácil assim. Na oposição, nos embargos de terceiro, o que se discute entre autor e réu não me interessa. Então vamos imaginar, por exemplo, que A executa B. Tá? Um cheque sem fundo, por exemplo, que B emitiu para A. Então, na verdade, a discussão deles é um crédito somente de A e B, que o terceiro não tem nada a ver com a história. Aonde o terceiro entra e aonde ele fica vinculado a esse processo? Este B foi intimado pelo juiz para nomear bens à penhora. Você vai logo me corrigir falando, a lei mudou e agora não é mais o executado que nomeia bens à penhora. Quem nomeia é o credor. O senhor está enganado. O credor hoje tem a preferência, mas não impede que o executado possa nomear bens à penhora. Tanto é que a lei estabelece que se o executado não nomear bens à penhora, quando o juiz determinar, é ato atentatório à dignidade da jurisdição, contempt of court. Então a gente tem que entender o seguinte, o executado estava ali, numa cilada, com uma lança no pescoço, tendo que nomear bens à penhora. O que ele faz? Ele nomeia à penhora um bem de um terceiro. Esse terceiro teve seu bem indevidamente constritado naquele processo. O terceiro, ele vai entrar, e eu vou falar uma frase forte para vocês que estão apaixonados, tomem cuidado com isso. Ele não vai entrar para discutir a relação. Ele vai entrar pura e simplesmente para praticar um ato de apreensão física. Ele quer retirar o bem que está naquele processo. Agora, se o A ou o B vão ganhar aquela execução, ele não está nem aí com a história. Tanto é que quando ele tirar o bem do processo, continua normalmente a execução, e agora o B vai ter que nomear um bem seu livre e desembaraçado de pessoas e coisas. O problema está na oposição. Porque no segundo exemplo, agora para a gente poder entender a oposição, A e B discutem a titularidade do imóvel, o mérito, o objeto litigioso, a Ansprüche, como diz o direito alemão, entre A e B é o imóvel. Então eu, terceiro, não vou ingressar pura e simplesmente para fazer uma apreensão física, retirar o imóvel do processo. Para que eu possa não ser mais admoestado e ninguém discuta mais meu imóvel, eu preciso fazer uma decisão, faça a coisa julgada sobre aquela situação. Então eu vou entrar com oposição. Mas o oponente, quando ingressa no processo, ele entra para discutir a relação. Ou seja, como o Rodolfo Camargo Mancuso fala, eu tenho uma pretensão bifronte, eu quero uma procedência para mim e uma improcedência para autor e réu originários. Estamos claros? Entendemos bem essa regra? Muito bem, feita essa consideração, vamos tentar fazer alguns paralelos com a assistência para a gente poder comparar o procedimento. A assistência, a gente ingressa por petição simples, não foi o que eu disse? Oposição não. Oposição, eu estou pretendendo o bem jurídico, então eu vou ingressar com uma ação. E olha, ação essa com todos os requisitos do artigo 282. Mais do que isso, a assistência, nós vimos, não há limite temporal. Eu posso ingressar com assistência no momento que eu quiser. Oposição não. É só você pensar comigo. Se o terceiro que ingressa no processo deseja que o juiz declare por sentença que aquele bem lhe pertence e não pertence a autor e réu, qual é o limite temporal dele? Até a sentença. Uma consideração digna de nota, há 3 exames atrás, alguns exames atrás, eu não vou lembrar agora exatamente qual, a OAB perguntou sobre oposição e falou exatamente sobre esse assunto, só que eles colocaram errado, eles falaram que o oponente podia ingressar até o trânsito em julgado. A questão, ainda bem, foi anulada, tá? Depois eles verificaram mesmo que só pode ingressar até a sentença. Se você ler a lei não fala isso, mas isso é consideração praticamente doutrinária unânime. Você tem lá um ou outro doutrinador, como ilustre professor Humberto Teodoro Júnior, que tem um posicionamento diverso.
Uma outra questão, assistência facultativa a oposição também é. Isso é intuitivo. Ninguém pode ser obrigado a ingressar com uma ação. Outra pegadinha de exame. Quando o opoente ingressar, os opostos, que são os autores e réus originários, vão ser intimados. Na verdade, uma citação / intimação. O Arruda Alvim chama de intimação com efeito citatório, porque é uma intimação que gera revelia, se você não se defender, para se manifestar. Você prontamente vai gritar para a televisão. Claro, nesse caso, se autor e réu, que são assistidos por procuradores diferentes, vão ter prazo para contestar a pretensão do opoente, incide a regra do artigo 191. O prazo para eles é em dobro. Então a gente pode concluir que o prazo é de 30 dias, certo? Errado. Nós estamos falando de uma exceção de uma exceção. A despeito de serem dois réus em relação ao opoente, com procuradores diferentes, e certamente autor e réu tem que ter procuradores diferentes, senão isso aqui é uma casadinha trabalhista, o prazo é comum à luz do artigo 57. O prazo é comum. E para nós encerrarmos, eu queria fazer uma rápida consideração sobre o ingresso do opoente. Como nós vimos, o opoente pode ingressar da petição inicial, que é o termo inicial, até a sentença. Só que no final do processo, e a gente sempre acha que a audiência fica no meio, a audiência fica quase no final do processo, a audiência de instrução, ela fica aqui, ó, quase dando luz alta na sentença. Entre a audiência e a sentença, você tem ali os memoriais só. O legislador resolveu estabelecer uma diferença entre você ingressar antes da audiência e depois da audiência. Se você ingressar antes da audiência de instrução, o legislador chama isso de oposição interventiva. Na verdade, esse nome é doutrinário, mas o modus operandi é tudo da lei. Oposição interventiva. Então, o que o juiz faz? Ele reúne os feitos, até porque uma oposição é distribuída por dependência, os feitos serão reunidos perante o mesmo juiz, o juiz vai designar uma única audiência e profere uma única sentença, uma consideração. Na sentença, obrigatoriamente, a sorte do opoente é decidida em primeiro lugar. Então, na sentença, a decisão do opoente é prejudicial ao objeto litigioso principal. Tá certo? Agora, se o opoente ingressar após a audiência, aí, data máxima vênia, o legislador estabeleceu um show de horror. Porque, na verdade, ele literalmente relegou os institutos de harmonia de julgados, segurança e conexão. Porque, na verdade, o que o legislador estabeleceu? Se ele ingressar após a audiência, há uma oposição autônoma, que alguns autores até entendem que não se trata de intervenção em terceiro. Então, o que se faz? A oposição vai correr separado, vai ter seu próprio trâmite, e o juiz tem duas opções. Ou ele pode julgar o processo principal sem a oposição, independente da oposição, aí nós vamos ter que fazer confronto entre coisas julgadas, ou ele vai sobrestar o feito principal por prazo não superior a 90 dias, o que é um prazo relativamente inexequível no nosso ordenamento jurídico, e depois determinará a reunião dos feitos para que se profira uma única sentença. Meus amigos, basicamente essas são as primeiras considerações respeitantes à assistência e à oposição. Agora nós vamos para o próximo bloco, pergunte ao professor, e daqui a pouquinho nós voltamos. Muito obrigado. Meus amigos, estamos de volta para o segundo bloco, pergunte ao professor. Não esqueçam, todas as dúvidas podem ser enviadas para o provafinal@lfg.com.br. Então vamos para a primeira pergunta do programa. Professor, quem tem legitimidade para ser assistente? A pergunta é pertinente, mas para que a gente possa respondê-la, a gente tem que partir de uma premissa anterior. Saber, na verdade, quem pode, de fato, entrar num processo. Eu vou explicar para vocês o porquê. Porque, na verdade, o assistente vai ocorrer, como eu disse para vocês, quando o terceiro tiver interesse jurídico. Quando a gente fala em interesse jurídico, que é um conceito vago, é uma cláusula geral processual, nós temos que, na verdade, tirá-lo, identificá-lo, separar do quê? Do interesse econômico, do interesse afetivo. Por exemplo, eu, Renato, posso ter interesse econômico na fusão de duas grandes empresas.
Duas empresas que estão discutindo milhões numa